Tem duas perguntas interessantes que, de certa forma, estão relacionadas à depressão e que pode ser um trampolim, infelizmente, para o suicídio. Um estudo feito nos Estados Unidos mostra que jovens gays são 5 vezes mais propensos ao suicídio. Como combater este mal na comunidade LGBT? E a segunda pergunta que fala qual a relação da depressão com o suicídio. Vamos à primeira. O grande problema hoje é porque muita gente não tem uma visão transpessoal do gênero. A gente sabe hoje que a pessoa vem no corpo de acordo com a sua necessidade evolutiva, falando do ponto de vista transpessoal do fenômeno. Então, o que é que está acontecendo? Tem muitos jovens, como eles são discriminados, como eles não são aceitos, principalmente dentro do próprio lar. Às vezes o pai é machista, às vezes a mãe é preconceituosa, mas muito comum nos pais, e o jovem começa a ouvir indiretas, porque quando o pai começa a perceber alguns sinais da homossexualidade do filho, o que é que ele começa a dizer? Ou da filha, ele começa a dizer piada, começa a dizer piadinha. Essas piadas são indiretas, que vai fazendo com que o filho perceba que ele não é aceito, que ele não é amado, exatamente por conta dessa característica dele. E é bem interessante, porque quando a gente estuda constelação familiar, uma das leis de amor de Bert Hellinger é exatamente o pertencimento. Então, se o indivíduo não se sente pertencente àquela família, o que é que vai acontecer? Naturalmente vai dar problema. Então, o ponto de fundamental importância é acolher o jovem. Os pais precisam acolher aquele jovem, aquele adolescente. A quantidade de suicídios que acontece entre jovens, entre adolescentes, principalmente, está relacionada exatamente à questão da homoafetividade. Essa discriminação, porque as minorias, como as pessoas de cor preta, os índios, essas minorias são as que mais estão praticando suicídio na atualidade. E a outra pergunta, a relação da depressão com o suicídio. Entre 86% e 90% das pessoas que praticam suicídio está relacionado exatamente a transtornos mentais. E dentre os transtornos mentais que mais têm levado o indivíduo ao suicídio é a depressão. A depressão ela foi considerada a doença do século, no século passado. Hoje é o transtorno de ansiedade, que está sendo considerado como a doença do século XXI. Então, o transtorno de ansiedade também pode levar o indivíduo à depressão. Então, nós temos transtorno de ansiedade e depressão como 2 transtornos mentais que devem ser levados bem a sério, porque tem muita gente que está caminhando para o suicídio por conta desses 2 transtornos. Uma combinação bastante perigosa. E vem uma pergunta muito interessante. Osleide Ramos nos pergunta: e como livrar-se de pensamentos suicidas, doutor Bernardo? E o que recomendaria para as pessoas que têm esses pensamentos? Estou agora estudando neuropsicologia, né? E uma das coisas que a gente estuda muito em neuropsicologia é que não adianta dizer para o pensamento, não pense nisso. Não pense em suicídio, não pense em besteira, não pense em bobagem, não adianta, porque isso não vai acontecer. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a mudar de padrão de pensamentos. Eu costumo dizer que pensamento é como se fosse um produto que você tem na sua despensa, que quando vai fazer um almoço, vai fazer um bolo, você vai lá e pega os ingredientes para fazer o bolo. Então, para eu pensar positivo, eu tenho que ter estoque de pensamento positivo no meu armário. Como assim? Eu preciso aprender a cultivar conversas edificantes, companhias edificantes, leituras edificantes, músicas edificantes. Você imagina, por exemplo, um indivíduo que passa horas e horas e horas ouvindo aquelas músicas que a gente chama de sofrência. São músicas que só falam de depressão, só falam de beber, só falam disso, daquilo, outro, e aí o indivíduo envereda naqueles pensamentos negativos. Quando ele procura no estoque um pensamento positivo para pensar, ele não tem. Ele não lê nada. O brasileiro tem um péssimo hábito de leitura, e quando lê não é lá essas coisas. Os diálogos também são muito complicados. Então, como é que eu vou no meu estoque pegar um pensamento positivo se eu não armazenei? Então, para pensar coisas boas, é necessário que a gente cultive coisas boas, ou seja, pensamentos bons, boas companhias. Eu costumo dizer, nós conhecemos as pessoas pelas amizades que ela tem, e aí é importante que a gente saiba escolher as nossas amizades, sejamos mais seletivos nas amizades, nos conteúdos que nós estamos adquirindo, buscar desenvolver a espiritualidade. O próprio Allan Kardec diz, que eu estou falando como psicólogo, mas como espírita também, o próprio Allan Kardec diz que o materialismo é um dos maiores incentivadores do suicídio. Então, sermos mais espiritualizados.
Quanto mais nós espiritualizarmos, menos materialistas nós seremos, naturalmente, menos tendência ao suicídio também. Isso aqui é só um resumo. Joana de Ângeles recomenda muito isso também, sabe? Que nós trabalhemos a nossa psique, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos valores, para que a gente tenha uma mente mais equilibrada. Doutor Bernardo, uma outra questão. Nós temos aqui, participando neste momento, o professor Luiz Carlos Vale. Ele é diretor de uma ONG chamada OPEC, Organização Ponto de Equilíbrio. Ele, Emanuel, Ricardo, Miriam e outros que aqui estão participando, eles são artistas, eles são dançarinos, eles são bailarinos, eles são, enfim, teatrólogos, são circenses. Então, são pessoas de múltiplas habilidades. E são pessoas que encontram na arte algo de expressão. Então, perguntamos, como que a arte pode auxiliar a estes pacientes que, porventura, estão com uma agitação muito intensa, levando ao caos, à ansiedade, ou a esses pensamentos tão deprimentes ou depressivos? A psicoterapia, através da arte, é importante? É bem interessante, porque hoje a arte, a música, a dança, você pode perceber, quando você assiste um evento, não precisa nem você praticar, não. Mas quando você assiste um evento, uma dança, você vai para uma exposição de arte, você assiste um balé, uma coisa assim, olha a sensação física que o indivíduo sente. Exatamente por quê? Porque a arte, ela vai mexer nas estruturas mais íntimas de nossa alma. E vai fazer com que nós liberemos dopamina, liberemos substâncias químicas no nosso organismo. Porque nós somos química, nós somos física. O nosso corpo é um corpo físico, do ponto de vista material, propriamente falando, mas ele é, acima de tudo, bioquímico. Então, as nossas emoções positivas vai fazer com que nós liberemos na corrente sanguínea substâncias químicas que dão prazer, que dão alegria, que traz paz, que ajuda a aliviar o estresse que é proporcionado pelo cortisol. Então, é muito importante que a gente pratique algo prazeroso. Então, a arte-terapia, inclusive, é uma área, a arte-terapia, ela é de fundamental importância para o equilíbrio psíquico, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio endócrino e para o reforçar do nosso sistema imunológico. As pesquisas têm demonstrado que as pessoas que lidam com essa área, que enveredam por essa área, até para adoecer, elas são mais resistentes às doenças por causa do reforço do sistema imunológico, graças à ação dos neuropeptídeos, dos neurotransmissores, dos hormônios salutares que nós liberamos quando praticamos essa arte. É só experimentar fazer, é só experimentar dançar que a gente sente Nossa, é bem prazeroso. Só sabe quem faz. Verdade. Tanto é que o Emanuel Pereira, que aqui está, que é um dos dirigentes muito ativos da OPEC, diz que ele é ator. Então, realmente, existem cursos de teatro, cursos para quem ser ator. Isso é extremamente poderoso, né? Inclusive escrever. O escrever, o fazer um diário, manifestar aquilo que está preso aqui na garganta, no chakra laríngeo, e muitas vezes não se tem esse apoio em casa. Uma pessoa aqui colocou, precisa de aceitação em casa, de apoio, mas quando não tem, que tal escrever? O senhor também recomenda aos seus pacientes, escreva. Eu gosto muito de dizer para as pessoas, escreva. Porque o problema, Zé Filho, quando a gente começa a falar para o nosso familiar, para a esposa, para o marido, para um pai, para a mãe, tem um problema bem sério depois. É que as pessoas são danadas para jogar na cara da gente aquilo que a gente falou, sabe? Não, e tu, não sei o que, coisa e tal. Amiga também. É muito comum a gente, não, eu desabafo com minhas amigas. Amiga não é terapeuta. Amizade é amizade, terapia é terapia. Então, às vezes, a pessoa desabafa um conflito para uma amiga, 10, 15 anos depois, ela joga na cara. Isso, se não jogar uma semana depois. Vem um julgamento. Então, o terapeuta é uma pessoa que ele é treinado para não julgar. Então, é bom falar, é bom conversar. Não tem com quem conversar, escreve, anota, depois toca fogo. Então, quer chorar? Mas tem vergonha. Vai para o chuveiro, chora. Porque o choro ele também ajuda também. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade para chorar porque são orgulhosas, têm dificuldade para chorar em público. Então, olha, vai para o banheiro e chora, escreve, desabafa, treina. O que é que tu quer dizer para a pessoa? Escreve como se fosse falar. Às vezes, a pessoa digita no celular e não manda mensagem, mas é bom que desabafa. É bom botar para fora porque faz uma catarse, mas a gente precisa aprender a falar. Você falou muito, você falou agora do chakra laríngeo.
Esse chakra aqui, ele é obstruído quando a gente não expressa o que pensa, não expressa o que sente, ou quando expressa mal. E quando isso aqui é afetado, vai afetar a tireoide e a paratireoide. E, naturalmente, vai dar uma série de problemas orgânicos quando a gente não expressa os nossos sentimentos de forma adequada. Porque não é só falar, é falar de forma adequada. Inclusive, teve um período que eu tive que ir num cardiologista e ele me recomendou logo, faça toda a bateria de exames. Fiz, a minha pressão estava em média de 14/9. E ele disse, professor, isso aqui é estresse. Tensões, preocupações. Vamos entrar com uma medicação que precisa normalizar. 3 meses depois eu voltei e ele suspendeu, porque ela normalizou. Porque depois que saiu o fato gerador, o FG, eu tive um pico e depois ele caiu, normalizou. E realmente estava afetando o meu cardiorrespiratório. Ou seja, emoções presas de tensão, preocupação, quando não bem trabalhadas, elas somatizam em alguma parte do corpo, perfeito? Nós temos as famosas doenças psicossomáticas ou transtornos somatoformes, que são nada mais, nada menos do que essas doenças que nós somatizamos. É uma doença que se manifesta no corpo graças ou em virtude de problemas psicológicos, problemas emocionais. Então, é muito importante porque, assim, a gente se pune muito, sabe, Zé Filho? E você sabe que um dos instrumentos de autopunição mais comum que eu vejo é culpa. Então, o indivíduo, quando ele se culpa, ele é um indivíduo que se autotortura, sabe? É um indivíduo que detona os órgãos internos, que mais tarde vai se manifestar em forma de doenças. Inúmeras doenças, especialmente os transtornos mentais. Eu costumo dizer, vou repetir para quem nunca ouviu, a maioria das pessoas, se não todas as pessoas com quem eu converso, que faz tratamento com psicólogo, que faz tratamento com psiquiatra, que faz tratamento de centro em centro espírita, que faz tratamento de médico em médico, a grande maioria dessas pessoas carregam uma consciência de culpa muito grande. Então, a culpa, a mágoa, o ressentimento, o medo patológico, tudo isso são instrumentos de autotortura e a gente poderia tratar, a princípio, vai precisar do medicamento, do auxílio de um psiquiatra, de um neurologista. Tem muita gente que tem preconceito com psiquiatra porque diz que psiquiatra é médico de doido, diz a mesma coisa para psicólogo, que psicólogo é médico de doido, e eu costumo dizer que psiquiatra é médico para quem não quer ficar doido. Não é médico de doido, não, é para quem não quer ficar doido. Então, procura um psiquiatra para ele passar o medicamento adequado, nada de estar tomando remédio emprestado da tia, da mãe, do vizinho, da irmã, porque tem gente que faz isso, não consegue dormir e vai pedir um remédio emprestado para ver se dorme. Não é um comportamento muito adequado. Quando melhora, como o médico fez com você, suspende o medicamento. Não tem mais necessidade, não tem por que estar usando. Mas quem é que deve suspender? É o psiquiatra. O psiquiatra passa, o psiquiatra suspende. É a pessoa mais indicada para fazer isso. Perfeito. E um outro participante da nossa live de hoje, doutor Bernardo, diz: eu não gosto de dizer eu tenho a doença, porque se eu tenho, quem me tira? Ninguém. Então eu prefiro dizer, ele comentou, eu enfrento o desafio da TDAH. Qual a relação dela? Isso também pode levar a um suicídio? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A atenção, ela está muito relacionada ao meu interesse. O que é que me interessa no momento? Então, nós estamos vivendo numa sociedade onde existem muitos estímulos. E outra coisa, eu tenho os meus conflitos. Eu começo, vamos imaginar que eu quero estudar para passar num concurso. Como é que eu vou me concentrar num concurso se eu estou preocupado com o meu emprego, estou preocupado com o meu filho, estou preocupado com minha mãe, estou preocupado com o meu cachorro, estou preocupado com o meu vizinho? Então, não tem como focar. Então, tem que saber o que é que tem por trás desse déficit de atenção. Pensamentos prolixos, que é aquele pensamento que não para, que não quieta em lugar nenhum, vai em cima, vai embaixo, ele está relacionado muito a conflitos. Então, o TDA, o TDAH, embora seja muito diagnosticado hoje, nos dias de hoje, a gente tem que saber o que é que tem por trás desse transtorno. Porque eu conheço muitos casos de crianças, por exemplo, que estão sendo abusadas em casa e chegam na escola, não prestam atenção à escola, às aulas, chegam lá, são às vezes dispersos, aí a professora vai dizer que tem TDAH, tem hiperatividade, não sei o que, coisa e tal, quando na verdade ele está sofrendo um abuso em casa. Ou um abuso sexual ou um abuso psicológico mesmo. Então é importante que se vá a um especialista. Agora o problema é que não é só chegar no psiquiatra e ele perceber que tem TDAH. Por isso que é importante que o profissional converse com o paciente. Porque se eu percebo que tem o TDAH ou o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, se eu não for conversar com ele, eu não vou saber a origem. Porque esse comportamento dele
pode ter algo por trás disso. Eu sempre digo, procura o que é que tem por trás desse comportamento aí, que você pode descobrir algo aí, que isso aí é só a pontinha do iceberg, é só um sintoma. Então, o TDAH procura um tratamento, procura um especialista para tratar, se necessário, procura um psicólogo também, aí vai para as terapias integrativas, porque às vezes é uma desarmonia energética também.